estamos agora nessa aula, última aula do curso, que é a aula de revisão e de exercícios, que a gente chama de AX06, né? E nessa aula a gente vai fazer uma breve revisão dos tópicos mais importantes para um conhecimento básico desse tema, que é o tema de ressoadores eletromagnéticos. O nosso objetivo é fazer uma breve revisão dos pontos fundamentais e fazer alguns exercícios no nível dos exercícios que podem podem cair na prova que a gente vai ter na próxima sexta, né? Então a gente viu nesse capítulo 12 do nosso livro, né? A gente viu que os sistemas em geral, né, têm uma característica importante, que é uma característica de ressonância. A palavra-chave aqui é ressonância, né? E ressonância é algo inerente a sistemas de vários tipos, sejam eletrônicos, sejam sistemas mecânicos, né? E assim por diante. Mas ressonância ocorre quando o estímulo, você estimula o sistema para uma determinada região de frequências, ou próxima a um certo valor chamado frequência de ressonância, a resposta do sistema se torna máxima, né? Começa a aumentar significativamente até que se atinja a condição de ressonância, você tem máxima transferência de energia da fonte do estímulo para a resposta, né, que você deseja. Essa resposta geralmente é a energia, né? Então é a energia armazenada, certo? É a potência que você quer, libera para uma carga e assim por diante. Então, no caso eletromagnético, para baixas frequências, né, nós temos os circuitos de ressonância tradicionais de elementos localizados, né, do tipo RLC série e paralelo, né, série e paralelo. A gente discutiu duas configurações básicas, como é que é a resposta nesses circuitos. Se você vai aumentando a frequência, você começa a ter, no caso, trechos de linhas de transmissão que funcionam, né, como circuitos ressonantes, né? Seja a linha de transmissão curto-circuitada, né, com comprimentos que são múltiplos de meio comprimento de onda, vamos ver lá, ou linhas em aberto com comprimentos que são, por exemplo, separadas de meio comprimento de onda, mas com valores de lambda sobre 4. Então você tem lambda sobre 4 mais n lambda sobre 2, você tem aí uma característica ressonante também que a gente explorou, certo? A gente viu, por exemplo, que um circuito ressonante ele é governado por uma equação diferencial. Por exemplo, a gente vê aí, né, o circuito série RLC. Você estimula aí esse circuito com atenção e observa a resposta no circuito. E se você trabalha as equações, a resposta é governada por equação diferencial de segunda ordem, né? Do tipo D2i dt2 mais um parâmetro que chama de gama 2, que tem a ver com os parâmetros do circuito, d e dt, mais ômega 0 ao quadrado i igual a 1 sobre L dv dt. Sempre aparece aí a derivada da função estímulo, né? E algo semelhante acontece para o circuito RLC paralelo, mas em geral os circuitos de ressonância são governados por equações desse tipo aqui, em que a resposta, no caso a grandeza, né,
aparece aqui são equação diferencial linear de segunda ordem, aparecem os parâmetros característicos da equação diferencial relacionados aos próprios circuitos, e geralmente a função resposta de qualquer circuito ressonante, o importante a se considerar, né, é algo desse tipo. Então, uma equação diferencial geral, né, que governa o circuito ressonante é algo desse tipo aqui, no regime transitório. Então, igual a dg/dt. Então, G é a função estímulo, né? Pode ser tensão corrente com um fator de escala, e F é a resposta, né? Pode ser a corrente ou tensão corrente no circuito RLC sério, tensão no circuito RLC paralelo. Geralmente as grandezas respostas são aquelas que têm a ver com a energia principal do sistema. A corrente I tem a ver com a energia magnética armazenada no circuito RLC série, né? A tensão V no RLC paralelo tem a ver com a energia armazenada no capacitor, né? Bom, essa equação diferencial, a gente resolve essa equação e mostra, né, uma característica importante desses circuitos, né, de sistemas governados por equações desse tipo, é que, por exemplo, na equação homogênea, né, sabe-se que, antes de falar disso, sabe-se que a resposta, né, ou seja, a solução dessa equação diferencial tem duas componentes, que uma é a solução da equação homogênea, ou seja, quando o segundo membro é zero, coisa que ele vem fazendo isso, né, ao longo do curso, mais uma solução particular, né? E a particular depende da forma de onda da função estímulo, né? Então, se G for uma função senoidal, você vai ter uma solução particular. Se for uma função degrau unitário, vai ser outra solução. Se for outros tipos de forma de onda, você vai ter soluções distintas. Mas a solução homogênea tem uma solução muito bem caracterizada, né? A solução homogênea para esse sistema é aquela obtida da equação de segunda ordem, né? Desse tipo aqui. Mas ômega 0 igual a F igual a 0. A importância de a gente estudar esses sistemas, né, iniciando a discussão de circuitos ressonantes, de sistemas ressonantes com circuitos elétricos, é que o que se obtém de resultado aqui serve para ilustrar qualquer sistema ressonante, né? As características de transitoriedade do circuito são semelhantes em qualquer sistema ressonante, são características fundamentais. A resposta em frequência de um sistema ressonante pode ser obtida dessa análise aqui, sabe? Ficaria muito complicado fazer análise trabalhando diretamente com uma cavidade ou um trecho de transmissão que servisse como sistema ressonante, né? Então é interessante fazer a análise primeiro modelando por circuitos, porque a gente vai ter parâmetros, digamos assim, quase que universais que caracterizam todos os sistemas ressonantes, como fator de qualidade, né, a resposta em frequência. Então isso vai ser a mesma coisa em qualquer sistema. Então por isso que é interessante a gente perder um pouco de tempo com essa análise inicial. É por isso que nesse capítulo 12 é feita essa abordagem, para mostrar no transitório como é que as coisas funcionam, tá certo? Assim por diante. Mas o importante aqui é que essa equação diferencial é fácil de resolver, ela tem o chamado polinômio característico, né? Isso geralmente é uma questão de prova que eu coloquei em provas anteriores, né? Qual é o polinômio característico da equação, né? Então vocês têm que saber mais ou menos o que a gente está falando aqui, certo? Então, ok, né? O polinômio característico é simplesmente aquele que permite você obter a solução da equação, é simplesmente um polinômio associado, digamos, a isso aí. Então, isso aqui é lambda, isso aqui é como se fosse um polinômio de segundo grau, lambda 2, mais gama lambda. Você quer saber a raiz de lambda, da incógnita lambda, para poder determinar a solução. Você sabendo a raiz do polinômio característico, digamos, lambda 1 e lambda 2, você sabe que a solução geral da equação homogênea vai ser F homogêneo igual a uma constante
exponencial de lambda 1t, né? E outra constante, lambda 2t, em que lambda 1 e lambda 2 são as raízes do problema característico. Então, quais são as raízes? Bom, né? Equação de segundo grau, né? Então, as raízes são lambda 1, 2, igual a menos gama sobre 2, né? Mais ou menos raiz quadrada de gama sobre 2 ao quadrado já coloquei um meio para dentro aqui, né? Menos 4 ômega 0 ao quadrado sobre 4, dá menos ômega 0 ao quadrado, né? Então, essas são as raízes do problema característico. Ou seja, se você colocar isso lá, né, na solução da equação homogênea, você fica assim, com algo que tem um fator comum, um fator exponencial decrescente, né? Esse aqui depende da relação de tamanhos aqui. Você teria aí algo assim, certo? Não vou nem colocar, deixa eu ver que tá. É importante observar, né, que, como discutido no capítulo, isso aqui eu não vou tirar isso aqui fora. O gama tem a ver com as perdas no sistema, tem a ver com a dissipação de energia, né? Então, isso aqui representa o quê? Perdas, né? As perdas no sistema. Numa cavidade eletromagnética são as perdas de condução nas paredes, né? No circuito RLC são as perdas devido ao resistor, né? Certo? E assim por diante. Então, circuitos de boa qualidade, de alta qualidade, de alto fator de qualidade, no contexto que nós definimos no capítulo 2, são aqueles em que geralmente, né, esse aqui só lembrando aqui a definição para não falar errado, né, a constante de amortecimento, que é esse parâmetro aqui, por exemplo, né, uma questão de prova, por exemplo, é o quê, né? Perguntar, identifique em tal circuito a constante de amortecimento, né? No circuito paralelo, por exemplo, né, a constante de amortecimento é 1 sobre RC. No série seria R sobre L, né? No circuito RLC para série seria L sobre R, né? Ou, se quiser, aliás, desculpa, R sobre L. Isso se obtém da análise de circuito, né? R sobre L. Ou seja, 1 sobre LG, certo? Sobre G, serve a analogia aqui, né? Aparece aqui embaixo, certo? G é a condutância. Bom, então a constante de amortecimento tem a ver com a resistência, né? Com a existência lá do circuito, né? Bom, então circuitos de pequenas perdas são aqueles em que nós estamos mais interessados nesses circuitos que a perda é pequena, né? A gente pode fazer uma análise mais detalhada, só aqueles em que a constante de amortecimento é muito menor do que o parâmetro ômega 0, que se chama o quê? A frequência de ressonância. A gente já viu por que chama isso, a gente vai revisar isso aí. Então, nessa situação, essa expressão aqui, né, se isso aqui é pequeno em relação a isso, né, mais precisamente, se gama sobre 2, a partir do momento que gama sobre 2 é menor que ômega 0, né, não precisa nem ser muito menor, mas nessa regime a gente está interessado, na verdade, quando gama sobre 2 é muito menor, né, mas no regime que gama sobre 2 é menor que ômega 0, isso aqui se torna negativo e a raiz se torna imaginária. Então, as raízes do problema característico ficam agora, né, lambda 1, 2, menos gama sobre 2, mais ou menos J ômega. E aparece uma frequência ômega,
ômega maiúsculo, né? Que é simplesmente isso aqui de sinal trocado, ou seja, ômega seria a raiz, né, de ômega 0 ao quadrado menos gama sobre 2 ao quadrado, né? A frequência, isso aqui é uma frequência chamada frequência natural de oscilação, que não é a frequência de ressonância. São parâmetros diferentes, eles diferem exatamente devido a esse termozinho aqui pequeno. Certo? A gente vai ver por que também, né? Isso tudo tem uma razão de ser chamado, né? Ressonância é uma condição e frequência natural de oscilação é outra coisa, né? Se ômega 0 é muito maior que gama sobre 2, então temos aí que a frequência natural de oscilação é aproximadamente igual à frequência de ressonância. Então, circuitos de baixíssimas perdas têm essa propriedade, né? A frequência nacional de oscilação é aproximadamente a frequência de ressonância. Por que a gente chama frequência nacional natural de oscilação, né? Então, voltando para a solução, certo? A solução para a resposta do sistema ressonante, a solução da equação homogênea é o que? A exponencial de menos gama sobre 2t, né? Então, aí você vai ter mais, aqui mais ou menos j gama, no caso, agora vai ser, né? Isso aqui eu mudei de sinal. Né? Exponencial de j ômega t. É melhor fazer assim. Boto menos gama sobre 2t em evidência. Certo? Então, o sistema, isso aqui também pode ser escrito, a combinação de exponenciais complexos também pode ser escrita como sendo uma função seno ou cosseno com uma fase, né? Por exemplo, isso aqui pode ser uma combinação do tipo FH igual a uma amplitude, isso aqui pode ser escrito assim como FH, por exemplo, a função seno, né? Ômega t mais uma fase associada à solução homogênea FH. Então aí você tem o jeitão da solução homogênea para o circuito ressonante. É uma solução que oscila na frequência natural de oscilação do sistema e decai com o tempo, porque se você não estimula o sistema, se ele estiver no estado inicial em que há uma resposta, essa resposta tende a decair com o tempo até desaparecer, né? O custo de demonstração de tecimento de gama sobre 2. Se ela for muito pequena, isso pode demorar bastante. Se ela for grande, a queda é rápida, né? E oscila com a frequência natural, né? Ômega, que é mais ou menos igual a frequência de ressonância para o sistema de baixas perdas. Esse é o sistema não estimulado, né? A frequência, ele oscilaria, né? E decairia, né? Se tivesse no estado inicial. Se tivesse no estado nulo, ele tende a oscilar, decaindo. Isso aqui é uma frequência, né? Frequência natural de oscilação ômega, e cai com a constante de amortecimento menos gama sobre 2, né? Decai, certo? Característica do sistema ressonante de frequência natural ômega maiúsculo, certo? O interessante desse sistema ressonante, e aí a gente começa a entender melhor o que acontece com esse sistema, é que você estimula, né, com uma fonte harmônica. Digamos que você excita isso com uma fonte harmônica de frequência bem definida, ômega, né? Digamos G0 sendo de ômega t, né? Por exemplo, né?
A gente é trabalhoso resolver esse problema, tá certo? Mas o que acontece? Depois de muito tempo, né? Se gama T sobre 2 for muito maior que 1, a solução agora passa a ser, só lembrando, né? F igual a solução homogênea, que nós sabemos quem é, mais uma particular. E a particular, tá certo? Se você, depois de muito tempo, né? Uma solução homogênea, ela desaparece depois de muito tempo, né? Então, a solução particular, ela tem que ter uma dependência com o tempo parecida com o estímulo, porque caso contrário não é possível resolver a equação diferencial, certo? Ou seja, só vai ter uma solução se a saída for uma réplica da entrada, depois de muito tempo. Então, se no início do transitório, né? O transitório é aquele instante de tempo em que a solução homogênea desempenha um papel importante. Depois de ter passado esse transitório, depois de muito tempo, a resposta ela tem que se comportar parecida com a entrada, ou seja, oscilar na frequência ômega, né? Então, durante o transitório, o que é importante observar, né, se você observar direito, existe uma mistura de frequência no sistema que é ômega e ômega natural, né? Passado o transitório, o sistema responde apenas com a frequência, ele tende a ir junto com o estímulo, né? A gente já viu isso em várias situações, tá certo? Então ele vai com a frequência ômega. Isso aqui é interessante, né? Identificar, tá certo? E com isso, dependendo da proximidade de ômega e ômega maiúsculo, você vai ter aqueles fenômenos chamados de batimento, né? Que a gente mostrou bem claramente, tá certo? Mas só para dar uma ideia, tá certo? Por exemplo, aqui está um gráfico, né? Em que você aplica uma fonte harmônica, uma fonte senoidal. Deixa eu só mostrar aqui. Será possível, cara? Não, meu filho. Bom, vou mostrar a figurinha rápida aqui para a gente perceber bem a característica do sistema desse tipo, né? Quando se estimula no regime transitório, é que aqui está o estímulo, a função em azul aqui embaixo. Deixa eu pegar minha ferramentazinha aqui. Momentos. Cadê ela aqui? Aí você tem aí função estímulo. Temos aqui a função estímulo, né? Uma frequência bem definida, ômega, né? E aqui você tem a resposta do sistema, ele tende observe que a frequência não fica muito bem definida, né? A frequência natural, não sei exatamente essa simulação qual foi a frequência natural, mas está mais ou menos próximo da frequência aplicada. Mas observe que isso aqui não é a senoide perfeita, isso é transitório, tá certo? Isso é um pequeno efeito de batimento que não dá para perceber muito bem aqui, mas a gente vai perceber depois. E depois que você desliga a fonte, o sistema volta a ter a resposta natural na frequência, né? Natural de oscilação e decai, né? Você retirou o estímulo. Se você esperar por muito tempo, se transforma, essa função aqui se transforma em algo parecido com isso, com uma amplitude um pouquinho diferente, né? Você vai ter uma frequência bem definida, ômega, depois de muito tempo. Então essa é a importância dessa análise aí. Interessante também observar o que vem a ser ressonância, né? Se a gente faz um cálculo da energia e da resposta do sistema, né? O que se observa é que quando a frequência ômega se aproxima muito da frequência de ressonância, certo? A resposta se torna bem grande, né? Isso é a característica mais importante, certo? A resposta tende ao valor máximo quando o ômega é igual a ômega zero, certo?
A gente vai ver isso, a gente viu isso no capítulo 12, vai revisar de novo, mas é importante observar essas figuras que elas dizem muito a respeito do que vem a ser ressonância, né? É quando, então observe, quando a frequência está se aproximando da frequência de ressonância, né? Até chegar igual à frequência de ressonância, observe que esse aqui é o estímulo, isso aqui é a resposta. Então a resposta é pequena, a resposta vai aumentando até atingir o valor máximo. A gente aqui está desligando, né? O estímulo está desligado aqui, tá certo? Né? Isso é baixo amortecimento. Então observe, né? O estímulo depois de certo tempo atinge um valor muito grande, né? Depois desliga, depois decai. Observe aqui, né? Nesse caso aqui, você está fora da ressonância, veja os batimentos, né? Você tem esse efeito aqui, certo? Tem duas frequências muito próximas, esse efeito é observado, né? E a resposta é pequena. Então, ressonância, ou seja, a resposta é máxima, né? Essa é a característica principal. Se faz uma análise da energia armazenada no sistema, potência dissipada no elemento dissipador, né? E energia. O que se observa é que no circuito ressonante, fora da ressonância, existe, se você tem a fonte, né? E os sistemas que armazenam energia, né? Os armazenadores, o que se observa é que fora da ressonância existe um intercâmbio de energia entre esses dois sistemas. A fonte manda energia para o sistema que armazena, por exemplo, capacitor e indutor, eles devolvem para a fonte devolve para eles, fica aquela oscilação, né? Mas quando você chega na condição de ressonância, isso aqui é quebrado, né? Não existe mais essa troca, ou seja, a energia ela atinge um estado estacionário, né? A gente calculou essas coisas e mostrou para vocês com bastante detalhe o que caracteriza a ressonância do sistema, né? Tem a figurinha aqui que mostra muito bem essa característica do sistema ressonante, né? Então observe, né? Isso aqui é um gráfico, né? Da energia total armazenada no sistema. No caso do circuito RLC, a energia, né? É a energia elétrica mais a magnética, né? Então se a gente observa, né? Quando a frequência é variada, frequência variável, né? Se a gente observa, essas coisas são funções do tempo, né? Certo? Então a gente observa de que forma a energia varia no tempo quando se estimula com a frequência, que é, por exemplo, ômega sobre ômega 0 igual a 0,8. Observe que a energia flutua, certo? Energia armazenada, quer dizer que ela tem uma dWdt diferente de zero, né? Essa energia vai de volta para a fonte e a fonte devolve para os armazenadores de energia, para a energia do sistema. E à medida que você vai se aproximando, né, da frequência de ressonância, né, a energia armazenada começa a aumentar até atingir um valor máximo e não há... É claro que a gente tem que ligar o sistema, né, deixar ligado. Se eu deixasse ligado, isso aqui ia ficar de uma certa forma, depois ele decai. Mas o que é importante observar é que não existe, aqui ainda existe, porque existe, isso aqui é transitório ainda, mas quando a solução homogênea já não tem mais muita importância, tá certo? Então você observa que a energia fica constante no sistema. E o que acontece? Nesse momento, a energia elétrica fica sendo trocada com a energia magnética, ou seja, indutor e capacitor ficam entre si trocando energia, mas entre si eles ficam totalmente desacoplados do circuito, do sistema, né? Certo? Então, a energia máxima quer dizer que a amplitude da tensão da corrente é máxima, ou seja, a energia, a potência também dissipada no elemento vai ser máxima, né? Máxima a potência transferida para o elemento que você quer alimentar, certo? Então, passou da frequência de ressonância, novamente a amplitude cai, né?
e vai caindo à medida que você se afasta da ressonância e volta novamente o intercâmbio de potência. Então, isso é o que caracteriza o sistema ressonante, né? Ou seja, a energia que a gente mostra, né? Que a energia média elétrica, a ressonância é igual à energia média magnética. Né? Nesse, quer dizer o quê, né? A troca de energia se dá entre esses dois elementos armazenadores e é assim que se dá. O mais importante de toda essa análise, ou seja, é observar, né, que durante o regime transitório você tem uma mistura de frequências entre ou seja, uma combinação de frequências, soma de diferença, né, entre a frequência aplicada e a frequência natural. Na ressonância você tem um sistema estacionário, né, energia estacionária. E aí, se a gente analisar a resposta em frequência no regime fasorial, a gente pode, com a análise no regime fasorial, entender qualquer sistema ressonante. Né? Então, se você olha para a equação diferencial, né? D2F, a gente vai ter a equação diferencial que a gente já conhece, né? Mais gama dF dt mais ômega zero ao quadrado F igual a dg dt. Então, se você tem, isso aqui é uma função g redonda, né? Você tem a função g igual à parte real de g exponencial de j ômega t. Então, você tem a equação simples algébrica, a relação algébrica dessas quantidades. Então, o que quer dizer isso aqui? Bom, quando eu faço análise no regime fasorial, é porque eu já estou no regime permanente, certo? Eu já superei a etapa de regime transitório. Então, quando está fazendo análise no regime permanente, a gente já sabe que a solução homogênea foi para zero, né? Na resposta. Então, só sobrou a solução particular que a gente chama de F. Podia botar com F particular, mas é F, a solução fica sendo F, porque F, né, F se torna a solução particular, uma vez que a homogênea foi para zero, certo? Então, a gente só quer saber essa relação. Então, usando a análise no regime harmônico, você tem, né, menos ômega 2F, né, mais J ômega gama, mais ômega zero ao quadrado F, igual a J ômega G, e daí você tem uma relação, isso aqui é, na realidade, isso assim, né? Você tem essa relação, você tem a relação entre F e G, você tem a resposta R, né? A gente chamou de esse parâmetro F sobre G, que é a função que define a resposta de qualquer sistema ressonante, né? E isso é a parte mais importante, talvez, para a gente poder compreender bem todos os outros sistemas que a gente estuda nesse capítulo, né? Ok? Então, a resposta é governada por essa função. E como a gente fez lá, né? Para ômega muito maior, e ômega não, ômega zero, muito maior que gama sobre 2, né? E também ômega, né? Muito maior que gama sobre 2. E para ômega próximo de ômega zero, isso aqui fica aproximadamente, assume uma forma mais simples, que é essa função que a gente caracteriza, que é uma função importante e que aparece em todos os sistemas ressonantes, que é a função complexa, né? Essa função aqui, né? Que tem uma outra normalizada, tá certo? Que vai governar qualquer sistema. A gente está escrevendo essa expressão porque essa expressão aqui é importante, né? R barra. Isso aqui é um R diferente, né? Um R um pouco estilizado, digamos assim. É a função 1 sobre 1 mais J
ômega menos ômega zero sobre gama meio, e gama meio é a metade de gama, né? Então você tem aí frequência de ressonância e gama meio, né? Então o sistema é governado mais ou menos por isso aí. E você tem aí mais ou menos a característica do módulo e da fase, né? Se você escrever esse R barra, né, como sendo módulo de R barra, né? E a fase. A gente pode fazer gráfico dessas funções e ver como é que elas se comportam, né? Então eles vão ter aquele comportamento, né? Quando ômega é igual a ômega zero, isso aqui é puramente real, certo? Por exemplo, ômega igual a ômega zero, R barra igual a 1, né? A resposta normalizada. Você tem essa resposta aí, né? Mais ou menos, a módulo de fase, né? Então, a resposta em frequência é máxima, ou seja, quer dizer, esse valor máximo aqui tem a ver com a energia armazenada ou com a potência dissipada no circuito ressonante, né? Do sistema ressonante. Vai ser máxima, né? E cai para 1 sobre R2 do valor máximo quando você está... isso aqui é meia largura, isso aqui, né? Mais ou menos. Isso aqui é um gama meio, né? Você sai da ressonância, da condição de ressonância, ômega zero, para cada lado de gama meio, você tem, então, uma queda de 1 sobre raiz de 2 do valor máximo, né? Certo? A normalizada vale 1 no caso aqui, certo? E a fase, observe que muito fora da ressonância baixa, a fase é π sobre 2, a fase da resposta. Muito além é menos π sobre 2, e na ressonância, a fase da resposta é zero. Isso é uma característica inerente a qualquer sistema ressonante. O defasamento, que tem significado, vários significados, ou seja, para um lado, um circuito ressonante vai ser capacitivo, para o outro vai ser indutivo, né? E na ressonância, o sistema vai ser puramente condutivo ou resistivo, né? Isso quer dizer a fase, certo? A fase dá a característica, é mais elétrico, é mais magnético, ou nenhum dos dois, as energias estão balanceadas, você está na ressonância, né? Certo? Esse outro gráfico aqui mostra também o efeito de um circuito com graus variados de amortecimento, né? Fixada a frequência de ressonância, se você aumenta a quantidade de amortecimento, né? Você aumenta as perdas, o sistema fica menos definido, né? E quanto menor a quantidade de amortecimento, o sistema tem melhor definição, ele fica mais agudo, fica mais nítido, né, digamos assim. E o que se mostra é uma conexão importante, né, entre potência dissipada no circuito ressonante, e a gente mostrou que a resposta de qualquer sistema ressonante é governada pela função lorentziana normalizada, que definiu como sendo, tem um errozinho aí na equação 12.123, corrijam aí, por favor, certo? Que é 1 sobre essa função que nós já vimos lá no capítulo 7, na análise de resposta e frequência de meios materiais. Essa função lorentziana, né? Essa função lorentziana, tá certo? É a função que governa a resposta em frequência de sistemas ressonantes. O erro que tem é porque lá no livro está elevado ao meio, né? Está tudo elevado ao meio, certo? Esse padrão elevado ao meio está errado, né? Então é elevado ao quadrado. Então a função lorentziana, só para a gente lembrar, nós já vimos ela antes, certo? Então ela está aqui, né? Então ela tem um significado, e você tem um significado, a frequência de ressonância, né? A largura completa da ressonância é gama e a meia largura é gama meio, né? Então isso aqui é a largura completa em que a resposta cai à metade do valor máximo, certo? Gama meio. Então todo sistema ressonante ele é governado para pequenas perdas, digamos assim, né? Em torno da frequência de ressonância por essa resposta, por essa função lorentziana. Qual a importância dessa função, né? O que a gente mostrou
é que, por exemplo, no circuito RLC, ou sério paralelo, né? Certo? Qualquer que seja ele, a potência dissipada na carga, chamada de PL, ela pode ser escrita como sendo a potência dissipada no valor PL0 vezes L de ômega. Né? Então, se você varia a frequência, então, se você tem um circuito RLC sério, né? Certo? Alimentado por uma tensão fasor V. A resposta é o fasor I. Né? Ora, na ressonância, L barra vale 1. Então, a potência dissipada na ressonância, ou seja, quando, né, a reatância do circuito é zero, você tem V igual a RI. Essas grandezas estão em fase. A impedância do sistema é V sobre I igual a R, puramente real. Certo? E a potência dissipada na ressonância seria 1/2, né, de R, ou melhor, né, se quiser, módulo de V2 sobre R. Né? Então, essa é a potência máxima dissipada no circuito ressonante. Se você, na frequência ômega igual a ômega zero, se você sai da frequência de ressonância, se você sai, então a potência vai ser aqui PL0. Se você aplica uma frequência diferente da frequência de ressonância, a potência dissipada no resistor começa a ser menor. Ou seja, você transfere menos energia para o elemento que você quer suprir energia. Tá? Então, essa é a característica mais importante, é perceber que qualquer sistema ressonante, as coisas respondem de acordo com essa função aqui, válida, né, nessa aproximação, né, de pequenas perdas em torno da condição de ressonância. Né? Mostra-se também várias coisas. Por exemplo, o circuito RLC tem uma frequência de ressonância aqui em 1 sobre raiz de LC. Né? Outra característica importante. Certo? Há uma conexão entre a constante de amortecimento e a resistência do sistema, né? Ou seja, é só fazer o modelamento que já foi feito, né? E isso pode ser talvez solicitado em prova, né? Ou seja, determinar a constante de amortecimento, a frequência de ressonância de um circuito RLC sério paralelo. Isso é uma coisa simples. É só identificar os parâmetros na equação diferencial e colocar daquela forma cartesiana lá, daquela forma padrão. Né? Muito bem. Um outro parâmetro que é importante, que diz quão fina é essa curva de ressonância, né? Quão pequena é essa largura em relação à altura, né? Quão nítida essa função, é o que se chama de fator de qualidade. Né? Fator de qualidade, que é simplesmente quantas vezes maior é a frequência de ressonância em relação à constante de amortecimento. Se o sistema tem uma pequena constante de amortecimento em relação à frequência de ressonância, ele tem alto fator de qualidade. Né? Certo? Então, isso diz quão nítida é a ressonância. Né? Então, isso aqui é Q alto. Isso aqui é um fator de baixo Q, baixa qualidade. Né? Q baixo. A diferença da resposta. A gente olha tudo isso olhando a função lorentziana que ele definiu. Certo? A gente mostra também que esse fator de qualidade pode ser também determinado em termos da energia armazenada no sistema. Então, na ressonância, a energia elétrica média do sistema eletromagnético é igual à energia magnética média, e a energia total é 2 vezes um deles, né? Chamado de W0. Então, também pode-se dizer que o fator de qualidade, que é um parâmetro adimensional, né? Vai ser ômega, que é 1 sobre tempo, energia armazenada na ressonância, é a soma das duas, que dá 2 vezes uma delas, sobre a potência dissipada na ressonância, que é o PL0, L de load, né? Então, isso aqui são coisas equivalentes,
mostrou isso aí nesse capítulo 12, certo? Então, isso aqui é como se fosse uma taxa de variação de energia, né? Energia por unidade de tempo, que é esse fator aqui. Isso aqui é energia por unidade de tempo dissipada, né? Então, essas taxas. Então, a energia por unidade de tempo armazenada tem que ser muito maior do que a energia por unidade de tempo dissipada. Isso quer dizer essa equação. Então, um sistema assim é aquele que tem um alto fator de qualidade, certo? Uma outra coisa importante que a gente deve atinar é quando você tem alguma regrinha, né? Por exemplo, você tem um circuito RLC naturalmente esse circuito ressonante, você quer alimentar uma outra carga, né? Certo? Você tem uma carga externa, de repente, você tem um circuito acopla uma carga externa, né? Certo? Então o fator de qualidade vai mudar, porque agora o sistema tem uma nova resistência. A resistência equivalente agora, né? O sistema que seria o paralelo dessas duas, 1 sobre R, por exemplo, né? Mais 1 sobre R externo. Né? E se a gente for ver a potência dissipada, né, e assim por diante, a gente vai ver que o fator de qualidade muda numa regra muito parecida com essa aqui, da forma 1 sobre Q. No fator de qualidade vai ser 1 sobre o fator de qualidade intrínseco, né, devido ao circuito original, mais 1 sobre o fator de qualidade externo. O que é o intrínseco? O intrínseco é aquele em que só a resistência R apareceria. O externo é aquele que só a resistência externa apareceria. Então, o fator de qualidade, né, vai ser menor do que o menor dos dois, ainda mais, né? Ou seja, você vai piorar a qualidade do circuito se você adicionar uma carga, isso quer dizer. Então, existe essa regra, você carrega com cargas externas, tá certo? Né? Então, mais ainda, né, usando essa relação aqui, pode também escrever, né? Isso aqui pode, a função lorentziana também pode ser expressa em termos de fator de qualidade, né, da forma 1 sobre 1 mais, né? Você tem ômega menos ômega zero sobre gama, vai ficar 1 mais 2Q sobre ômega zero, ômega menos ômega zero, tudo ao quadrado, né? Então, fica dessa forma, certo? Então, você pode escrever em termos de fator de qualidade e frequência de ressonância, né? A expressão lorentziana. Bom, tem um capítulo de ressoadores de linha de transmissão que ele pode apenas falar de conceitos básicos, mas não vai calcular nada muito com isso, porque as expressões, quando você fala em ressoador de linha de transmissão, são as expressões que você tem que fazer aproximações, né? Mas é importante saber, por exemplo, né, o que quer dizer ressonância e as equivalências, né, de linha de transmissão, trechos de linha de transmissão terminados com ressoadores, paralelo, né? Vamos dar uma olhadinha rápida nisso. Então, nós sabemos que a ideia, né, ressoadores em linhas de transmissão, você pode fazer ressoadores, né, que tem esse comportamento ressonante, ou seja, a energia transferida é máxima, né, potência dissipada na carga é máxima, e assim por diante. Simplesmente, por exemplo, analise um trecho em curto-circuito de ônibus de transmissão com um certo comprimento. Eu quero que ele tenha uma certa frequência de ressonância em ômega igual a ômega zero, isso aqui é conhecido, né? A ideia é que nessa frequência, esse lado de cá, esse pedaço aqui, isso aqui tem um comprimento L, eu ajuste L para essa frequência tal que nós sabemos que o campo elétrico aqui, ou a tensão, é um nó, né? Em que aqui eu tenho também um nó, né, da tensão, ou seja, a tensão tenha, por exemplo,
uma meia senoide ou mais de uma meia senoide, né? Várias. Mas é importante, você observa que quando isso acontece, tá certo? Se eu pego um comprimento com essa característica, eu tenho essa propriedade, e se eu faço isso, né? Se L, digamos, é igual a lambda, chamar de lambda, a frequência ômega 0 chama lambda 0 sobre 2, esse curto, a periodicidade da função impedância de uma linha de transmissão é lambda sobre 2. Então, esse curto aparece aqui na frente, certo? Então, quer dizer que a impedância de entrada é aproximadamente igual à resistênciazinha, tá certo, do circuito. É muito próxima de zero, mas é mínima, né? A impedância é mínima, certo? Que é a característica de um circuito RLC série. A impedância desse circuito aqui é R mais a reatância, né? E o módulo da impedância é maior do que o módulo maior do que R, certo? Então, na ressonância, se aqui desaparece, a impedância fica R, a impedância é mínima, né? Então, isso aqui é equivalente ao circuito RLC série, certo? Porque a impedância na ressonância é mínima. Saiu da ressonância, né? Então, você vai tem que fazer análise de linhas com perdas, né? Essa análise é feita no capítulo 2, mas o importante saber é o que é, né? Ou seja, um trecho em curto-circuito, ou seja, quer dizer, a tensão, né? Tem dois nós, dos dois lados, ele é equivalente a um circuito RLC série. Não só, né? Isso aqui, certo? Só lembrando, se for uma linha em vazio, lambda 0, o K0, número de onda, é 2π sobre lambda 0, que é ômega 0 sobre C, né? Então, eu quero que L seja lambda, então eu tenho que lambda 0 é igual a 2πc sobre ômega 0. Então, dada a frequência de ressonância ômega 0, eu vou chamar aqui de 2πf0, que é mais fácil, né? Sobre C. 2π ômega 0 é igual a 2πf0, isso aqui é C sobre F0, né? Então, o comprimento da sua linha, se ela for desse comprimento aqui, vai ser, se ela ressoar na frequência F0, ela vai ser L igual a lambda 0 sobre 2, C sobre 2F0. Então, dada a frequência F, na frequência F0, você vai ter um circuito equivalente de RLC série, se você escolher o comprimento L dado por essa expressão aqui, né? Então, por exemplo, se você tem F0 igual a 1 kHz, C igual a 3 vezes 10 oitava, né? Então, você tem uma linha, tá certo? Ela vai ser um circuito RLC série, né? Para um comprimento 3 vezes 10 oitava metros por segundo sobre 2 vezes 10 a terceira, né? 1,5 vezes 10 a quinta metros, né? Certo? 1 kHz, né? A frequência é muito baixa, né? Nessa frequência você faz um circuito ressonante tradicional, porque olha o tamanho aqui do comprimento. Você tem que fazer isso a partir de megahertz, né? F0 igual a 10 a sexta hertz, né? 1000 vezes maior do que isso aqui, né? Você tem um comprimento agora que é 1000 vezes menor, 150 metros. 100.000 dividido por 1000 dá 100, né? 100 vezes 1,5 dá 150 metros, né? Então, um ressoador de 150 metros, né? Para megahertz. Ainda é muito comprido, certo? Tem que ser maior, né? Você vai para 1000 vezes maior, ou seja, 10 vezes maior, você já começa a ter metro, né? Até metro. 100 vezes maior que isso, 100 megahertz, você teria 1 metro, né? Você com a linha de 1 metro, você faz um ressoador equivalente ao circuito RLC série, né? Da mesma forma, o circuito RLC paralelo, aliás, um trecho de transmissão em aberto, né?
num comprimento L igual a lambda sobre 2, isso aqui é um circuito aberto, volta a ser circuito aberto aqui de novo, né? Então a impedância de entrada se torna máxima, né? Ou a admitância se torna mínima, né? Então isso aqui é característica de quem, né? Do circuito paralelo, né? Como a impedância de entrada do circuito paralelo é menor do que a menor delas, na ressonância a reatância desaparece, a impedância vira Zin, tá certo? Que vai ser o valor máximo possível, né? E a admitância será a mínima, né? Porque a soma das admitâncias, e a admitância mínima vai ser quando a susceptância associada a esses termos for embora, né? Então, isso aqui, ou seja, quando a admitância é mínima na ressonância, é porque você tem um circuito RLC paralelo. Então, uma linha de transmissão de L igual a lambda 0 sobre 2 se comporta como circuito RLC paralelo, né? Aqui quem tem nós, aqui é a corrente tem 2 nós, certo? Essa é a característica do sistema, né? Então, isso aqui, a corrente do circuito tem, né, 2 nós, porque a corrente é 0 no circuito aberto, certo? Então é muito parecido com o outro caso lá, né? 2 nós de tensão, 2 nós de corrente. Então a gente pode fazer isso aí, certo? E obviamente, né, se você tiver múltiplos de meio comprimento de onda, você tem várias frequências de ressonância, né? Então um circuito desse, né, vai ressoar, né, se a frequência, por exemplo, na frequência F0, né, 2F0, 3F0 e assim por diante, né? Então vai ter frequência de ressonância em todas essas frequências, e a mesma coisa aqui, né? Vai se comportar como circuito ressonante com aquelas características de resposta, né, de energia máxima, né, de potência máxima, assim por diante, né? Isso que eu queria falar aqui nesse caso da transmissão, a gente concentra na nossa análise mais em cavidades, que são mais fáceis de perceber, né? Nas cavidades você sempre tem nós, né, do campo elétrico, né, quando o campo é nulo nas paredes. Então você tem uma cavidade eletromagnética, né? Então a ideia é você tentar determinar, é muito fácil determinar as frequências de ressonância, né? É fácil calcular essas coisas. Então você tem a cavidade eletromagnética, vamos olhar ela aqui, 3 dimensões. O que você faz é pegar um guia de onda, por exemplo, retangular, né, e fechar totalmente, né? Ele é vazio, mas ele tem todas as paredes confinado, ou seja, na direção Z também, né? Antes isso aqui era aberto, agora ele está confinado. Então você tem paredes condutoras, você pode determinar inicialmente as características de uma cavidade ideal em que as perdas são nulas, determinar a frequência de ressonância e assim por diante. E a partir do conhecimento do cálculo de potência dissipada nas paredes condutoras, que a gente sabe fazer, determinar a função lorentziana que caracteriza a resposta, né, em frequência desse sistema. Observe que calcular exatamente os campos dentro de uma cavidade fora da ressonância é muito complicado. Os campos, como essas cavidades têm ômega 0 muito maior do que gama em geral, a gente está interessado na situação, é numa região muito estreita de frequência fora da ressonância que existe alguma coisa. Se sair da ressonância e ir longe, tá certo? Os campos internos vão desaparecer, né? Então você geralmente alimenta uma cavidade através de uma íris, que a gente fala nesse capítulo aí, né? Vou mostrar a figurinha aqui para vocês. Já passou aqui. Tipicamente a cavidade é alimentada assim. Passei demais. Aqui, né?
Essa é a forma típica que você alimenta uma cavidade. Existem formas diferentes, essa é uma delas. Né? Uma cavidade, ela é um pedaço de aniona terminado, né, na parede de trás, certo? Um condutorzinho aqui. E aqui está aberto, você fecha com a parede condutora, né? Mas você, isso aqui acopla com outro guianiona que vem para cá, certo? Outro guianiona que vai alimentar e jogar potência para essa cavidade. Potência tem que entrar de alguma forma, entra por esse buraquinho aqui, que é chamado uma íris, né? E tem um parafusinho aqui que penetra nessa íris e ajusta a quantidade de potência que entra dentro da cavidade, né? Então você pode ajustar, é possível você ajustar de forma que toda a potência que vem do guianiona entra na cavidade. E é nessa condição de ressonância que toda a potência que entra é dissipada nas paredes. Aí você vai ter máxima energia, máxima transferência de energia, né, no sistema. Tá? É muito fácil estudar cavidade, porque a frequência de ressonância é muito fácil de calcular. Né? Por exemplo, na cavidade retangular, nós sabemos que um guia de onda, né, você tem, ou seja, o campo elétrico, né, ele tem que ter nós nessas paredes, certo? Né? Por exemplo, o campo elétrico varia ou uma meia ou várias meias senoides. O campo elétrico tem que ter nó nessas paredes, nó nessa parede aqui também, né? Ou seja, o campo elétrico tem que ser, tangencial tem que ser nulo, certo? E agora tem uma nova restrição que o campo elétrico tem que ser nulo também na parede longitudinal. Então a frequência de ressonância de uma cavidade é fácil calcular, é simplesmente aquelas relações, dá para aquela expressão que a gente já conhece, né? C sobre 2 vezes o índice de refração. Vamos admitir que a cavidade é vazia, né? Então você tem uma relação muito simples, né? Uma cavidade de dimensões A, B e D vai ter frequências de ressonância que são obtidas com 3 números inteiros, M, N, L. Para uma cavidade de dimensões ABD, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o modo TE é aquele que tem a possibilidade de ter um dos índices nulos, né? Certo? E é com o modo TE que nós temos a menor frequência de ressonância de uma cavidade, certo? Por exemplo, TE 10 alguma coisa, 10L, né? 101 teria a menor frequência de ressonância, né? Se você conseguir injetar um modo TE dentro de uma cavidade, certo? Ou 010, dependendo das dimensões, né? Certo? 101, aliás. Você não pode ter esse índice nulo, né? Porque senão a potência constante aqui dentro você não teria, certo? Bom, a gente pode calcular os campos, isso tudo foi feito, só quero falar sobre algumas coisas fundamentais aqui, né? Então, você sabendo, o que é importante é que os campos têm nós, né? O campo ele é tangencial, ele tem que ser nulo nas paredes, né? Então, o campo elétrico ele tem que variar, né? A componente que é, digamos, o EX, a dependência em Z do E transversal, tá certo? Tem que ser, então, olhando a cavidade aqui de lado, certo? Por exemplo, a TEMNL, o campo é transversal, né? Como ele é transversal, ele tem que ser tangente à parede condutora, então na parede tem que ser 0, né? Certo? Então o ET ele tem que ser uma função seno, certo? Seno, né? Porque é exponencial de J beta L mais menos J beta L, seno, né? De beta Z.
Beta seria a componente Z do número de onda, que no caso é Lπ sobre D. Né? Então, a constante então, o beta tem que ser um múltiplo inteiro desse π sobre D. Né? Aí você teria, no modo TE, teria esse comportamento, certo? Né? Lπ sobre D, que isso aqui é o beta no caso, né? L sobre D, Lπ sobre D seria a constante de propagação, que no caso é uma onda estacionária dentro da cavidade, né? Então é fácil ver algumas coisas, né, na cavidade, algumas propriedades fundamentais, certo? Bom, a gente pode calcular muita coisa sabendo a distribuição de campos, né? Numa prova, certo? A gente dá essa distribuição de campos para um módulo, uma cavidade, EH, né? E com isso eu posso calcular a energia armazenada, certo? Com a expressão para frequência, né, de ressonância, a gente pode calcular dimensões de cavidade para uma dada de frequência de ressonância, então muitos problemas pode ser isso aí. Então é saber essas expressões básicas, né? Com a energia armazenada, eu posso calcular o fator de qualidade, né? Então isso aqui depende de quem? Depende do campo elétrico, do campo magnético, né? A gente calcula, certo? Sabe que na ressonância WE igual a WM, a gente calcula mais fácil. Calcula a energia armazenada no volume V, de volume V igual a ABD, calcula a energia armazenada e a potência dissipada a partir de expressões conhecidas que são dadas, certo? Então a gente pode facilmente calcular coisas, né? Desde que a gente saiba as expressões dos campos, né? Certo? Então, por exemplo, no semestre passado, a prova pedia para se calcular o fator de qualidade de uma cavidade, tá certo? Dadas certas. Então a expressão para potência dissipada foi dada e a expressão para os campos foi dada, né? Então fica fácil calcular, certo? Mais um detalhe aqui, né? Uma última característica importante que eu gostaria de falar de uma cavidade é a capacidade de aumento substancial do campo dentro em relação ao campo fora. A gente mostra nesse capítulo 2 uma característica importante, né? Que o campo, se você tem uma cavidade, alimenta essa cavidade na ressonância externamente, né? Se você vem e joga uma potência de guia de onda, na condição de ressonância, bom, a potência dissipada na cavidade é P de cavidade, né? Essa potência é proporcional ao quadrado do campo no guia, digamos assim, e essa aqui é proporcional ao quadrado do campo na cavidade, campo máximo, amplitude de campo. Se a gente calcular a razão entre o campo na cavidade, a amplitude, e o campo no guia, que mostra, né, usando princípios básicos, né? Na ressonância, toda a potência é jogada para a cavidade, né? É jogada nas paredes, dissipada nas paredes. Então, na ressonância, a potência que flui no guia é igual à potência dissipada na cavidade. Então, com isso, pode-se mostrar que a razão C sobre G, ou seja, a amplitude do campo na cavidade sobre a amplitude do campo do guia é proporcional à raiz do fator de qualidade, certo? Então, isso é uma das características mais interessantes e importantes de cavidades ou de guia ou de ressoadores, né? O campo que está dentro, certo, da cavidade, né? O valor máximo do campo, digamos assim, é raiz de Q vezes maior que o campo da cavidade. Numa cavidade de micro-ondas, pode ter fator de qualidade que chega a 10.000, né? Então, isso quer dizer que esse campo dentro da cavidade é da ordem de 100 vezes maior do que o campo guia de onda. Isso é uma coisa importante, né? Isso serve para você observar efeitos, né? Efeitos que não seriam observados para pequenas amplitudes de campo. Em vez de você ter uma fonte de alta potência, você bota uma amostra que você quer estudar,
né, que ela responde não linearmente ao campo, ou seja, para campos mais fortes ela tem uma resposta que ela não teria para campos menores. Você coloca essa amostra dentro de uma cavidade, no ponto de máximo campo. Então, nesse lugar, o campo vai ser 100 vezes maior do que daquele que seria obtido se você colocar a sua amostra dentro da cavidade. Né? Então, essa característica é muito importante. Sabe? Bom, e a potência dissipada numa cavidade obedece àquela leizinha que a gente falou. É a potência dissipada na ressonância. Né? Então, apesar de não saber calcular, né, os campos de forma simples, os campos de uma cavidade fora da ressonância, a gente tem como prever de que forma a potência dissipada varia, né? De que forma a potência dissipada varia em relação à potência máxima obtida na ressonância. Varia de que forma? De acordo com a função lorentziana normalizada. Isso é que é importante. E essa função lorentziana é muito conhecida. 1 sobre, né, 1 mais ômega menos ômega zero sobre gama meio ao quadrado. Então, por isso que é importante a análise de ciclos de baixa frequência, que a gente desenvolve para uma análise para obter essa função, que a gente sabe prever o comportamento de ciclos ressonantes de qualquer tipo. Uma coisa fundamental, a potência dissipada varia, né? Ela vai cair substancialmente, né, com essa função. A potência dissipada vai ter essa funçãozinha lorentziana que caracteriza a resposta, né? A potência dissipada. Puxa, mais ou menos assim, né? Certo? A largura aqui é 2 gama meio, certo? E a potência máxima ocorre exatamente na condição de ressonância. Então, e mesmo sem saber resolver os campos dentro de uma cavidade, tem ideia mais ou menos de como é que a potência vai se comportar fora da ressonância. Vai se comportar desse jeito, né? Bom, então essa é a revisão, certo? Vamos ver mais ou menos, comentar aqui mais ou menos como exercício, o tipo de exercício que a gente pode solicitar numa prova dessa, certo? Baseado no exame de um ano atrás, né? Ou seja, o nível de exigência é mais ou menos parecido, né? Ou seja, vocês precisam saber identificar, saber o polinômio característico de uma equação, listar algumas coisas importantes que ele falou aqui, né? Polinômio característico, né? E obtenção da solução homogênea, né? Solução homogênea da equação diferencial, né? Saber o que é a frequência de ressonância, o que é a constante de amortecimento, o que é a frequência natural, né? Saber que um estímulo ômega, né, um sistema vai responder durante o transitório com uma frequência não muito bem definida, porque vai ter uma mistura de frequências, né? Uma delas é a frequência natural de oscilação, e depois do transitório, passado e a solução homogênea, ela vai embora depois de muito tempo, né? Ela cai, desaparece, e o sistema responde de forma a replicar mais ou menos, de variar no tempo do mesmo jeito que a fonte. Então isso é importante saber, né? Saber que existe a condição de ressonância, que nessa condição, né, energia armazenada é máxima e é estacionária. Ou seja, fora dessa condição existe intercâmbio de energia. Né? Entre os elementos armazenadores e a fonte, fora da ressonância, né? Então você tem flutuações, a energia fica fazendo isso, né? Aqui não, ela é constante, mais ou menos, né? É importante saber isso. Importante que a resposta do sistema ressonância é governada por uma função, no caso de potência, né? Amplitude é por uma função parecida com a lorentziana, mas
no regime permanente, né? Permanente, né? A função no regime permanente, a resposta de qualquer sistema ressonante tem uma função característica, né? E essa função característica ela tem um comportamento, né? Isso aqui é a amplitude, né? A tensão, né? Quadrado disso vai ser potência, energia, né? Mas no regime permanente, a resposta em frequência tem algo parecido, né? Um módulo de R tem aquele comportamento característico, né? Um pouquinho diferente, né? É máximo na frequência de ressonância e cai para 1 sobre raiz de 2, então é bom ver a diferença, né? da resposta, que pode ser a função impedância, por exemplo, né? E a energia e potência, né? São coisas diferentes. Isso aqui cai para 1 sobre raiz de 2 do valor máximo, né? E isso aqui é 2 gama meio, tá certo? No circuito RLC série paralelo, é importante saber quem é gama e quem é ômega zero em relação aos parâmetros de circuitos, né? Saber relacionar essas coisas, certo? É importante saber que a potência dissipada no circuito ressonante varia, né? De acordo com essa função aqui, que é a função lorentziana, que a gente acabou de falar, que é parecida com essa, só que ela é o quadrado, né? Isso aqui, certo? Na aproximação lorentziana, ela vai ter esse comportamento, frequência de ressonância, e isso aqui ela cai para metade do seu valor máximo. Cai para metade do valor máximo. Isso aqui é a largura completa, né? Isso aqui tudo, que é 2 vezes a meia largura, gama meio, né? E essas coisas têm conexão com os parâmetros do sistema ressonante, ou resistência, ou condutividade, ou o que quer que seja, certo? Ou dimensões, no caso de cavidades, certo? Então é importante saber fazer essas coisas. É importante reconhecer, né? Por exemplo, um pedaço de intermissão, a que tipo de circuito é equivalente, né? Série ou paralelo, dependendo do comprimento, aí você tem que saber quem é, tem que saber fazer análise, identificar quando a impedância é mínima, né? Vai ser um tipo de circuito, quando a impedância é máxima vai ser outro, né? É importante saber isso. Não vou fazer cálculo de intermissão, só coisas básicas, mas nenhum cálculo de fator de qualidade, nada disso. Mas para cavidades em guias retangulares, sim. Tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo de questões, né, que a gente coloca aqui na prova do semestre passado, né? Por exemplo, coisa simples, né? É dada uma equação diferencial, que a gente acabou de falar, a gente fala que a solução pode ser quebrada em duas e a gente pergunta sobre algumas características, né? Da solução, certo? Escreva o polinômio característico, deixa eu ver aqui. Comments. Escreva o polinômio característico, a gente já acabou de fazer isso, né? Lambda 2 mais gama lambda mais ômega 0 quadrado lambda igual a 0, porque o polinômio característico tem a ver com a solução homogênea, né? A partir daí do polinômio, a gente determina a forma geral da solução homogênea, coisa que a gente fez já, tá certo? Relação entre parâmetros, para que a solução seja oscilatória amortecida, então, né, a frequência de ressonância tem que ser maior que gama sobre 2. Sendo satisfeita a condição homogênea, identifique a frequência de oscilação da solução homogênea. Isso é muito simples, né? Super simples, certo? São coisas básicas. Mais uma vez, no regime harmônico, aí faça algumas... Observe aí, né? Admite o regime harmônico, obtendo a pendência com a frequência da função resposta. Né? Super simples, certo? Resposta é o fasor F sobre G. Então, é determinar
isso aí, né? Então isso aqui também é coisa básica, tudo coisas de princípio básico. No regime fasorial tudo fica fácil de calcular. São relações algébricas, aparece naturalmente a resposta, a função lorentziana vai aparecer naturalmente, tá certo? E assim por diante. E o único que dá um pouco mais de trabalho é essa questão 4 aqui, ou questões desse tipo, em que você tem que calcular alguma coisa, né? Mais elaborada, você precisa calcular fator de qualidade. Fator de qualidade, deixa eu ver aqui. Né? Fator de qualidade, né? Mas, por exemplo, você tem um guia com dimensões B igual a sobre 2, D igual a 2A, limita que a cavidade de suporte de modo T102, né? Suma por cavidade não preenchida. Determinar a frequência de ressonância, super fácil, né? Número de ondas no vácuo, né, em termos da largura A, porque observe que a frequência de ressonância é amarrada à largura, certo? Observe que todo mundo depende de A aqui, então isso é fácil calcular. Número de ondas no vácuo em termos da largura A, como o número de ondas tem a ver com a frequência de ressonância e essa está amarrada a A, você determina diretamente, né? Aí, com base no formulário, ou seja, se precisar, eu vou dar um formulário para vocês calcularem. Escreva as expressões para os campos no modo certo? Tem 1,02 em função da amplitude do campo, da largura A com as espaciais. E aqui tem um formulário, né? Então vocês têm que ter familiaridade que são essas funções. VUU, UVU. U é a função seno, V é a função cosseno, né? Se aparece VUU é porque é seno em X, aliás, cosseno em X, seno em Y e seno em Z. Por exemplo, vou fazer aqui só um exemplo simples, né? Deixa eu apagar aqui. Se você tem aí a função, por exemplo, V, U de N, N, é porque o número, o índice que é associado à coordenada X é M, associado à coordenada Y é N e associado à coordenada Z é L. Isso aqui é a função cosseno M π x sobre A, porque as dimensões são A, B e D, mas só que no caso A igual a A, B igual a A sobre 2 e D igual a 2A, né? Então seria a função cosseno M π x sobre A, seno de N π y sobre B, mas só que vai ser B igual a A sobre 2, vai ser 2N π y sobre A, né? E na terceira dimensão vai ser a função U, que é a função seno também. Seno de L, né, πz sobre D, que é 2A. Então seria essa função aqui. Então tem que saber o que essas funções são, né? Sabendo isso, fica fácil de resolver. Aqui tem todas as expressões. Aqui tem a expressão de como calcula a potência dissipada, né, na parede. Você tem que saber o campo tangencial na parede, né? E o elemento de área. Aqui tem a resistência de folha, que aparece na expressão, e a expressão para profundidade de penetração, que aparece na resistência de folha. Ou seja, calcular a potência dissipada com essa expressão dada, basta saber o H tangencial que você tem que obter a partir daqui, né, com essas funções. Observe que as funções, né, calculadas, né, nas paredes, né, as funções vão ter valores seno e cosseno, né? O seno pode ser 0, né? O cosseno pode ser 1, tá certo? Dependendo de onde você calcula. Então tem que calcular direitinho. Mas o importante é saber o seguinte, que a prova é muito simples. É só entendimento, né, do que é cada conceito que a gente falou aqui. E calcular a energia armazenada na ressonância, função da largura A, ou seja, energia armazenada tem aquela expressão 1/4, né? Se for mais conveniente, é mais fácil. Para módulos TE, é mais fácil calcular a energia armazenada elétrica. Lembre-se sempre, né, que na ressonância, energia média elétrica igual a magnética, e como o campo no módulo TE é mais fácil de calcular, tem menos componentes, é melhor calcular WR e determinar 2WR, que é a energia total armazenada média, né? Então, calcular isso aqui, você tem a expressão lá
né? Você calcula então a pergunta aqui é: determine a energia armazenada na cavidade na ressonância em função da largura A e da amplitude do campo elétrico do módulo. Isso é tranquilo de calcular, né? Porque dada a expressão, então calcula, como é que calcula? É a integração da função densidade de energia. Quem é a densidade de energia? WE é 1/4, né, de epsilon zero, no caso, que está vazia a cavidade, módulo de E do módulo 102 ao quadrado. Vai pegar o módulo 102, vai pegar essa função e calcular a energia armazenada, que vai ser integral, né, de 0 até A em dx, integral de 0 a A sobre 2, que é o B, em dy, integral de 0 a D, que é 2A em dz, dessa função aqui. E vocês vão calcular para o módulo 0 a 2, com essa função tem que jogar os valores das constantes e calcular. Você vai ter função seno, né? Seno ao quadrado, certo? Que aparece. O integral de seno ao quadrado dá 1/2, nós sabemos já, né? Então, não é tão complicado de fazer. E o que mais que tem aqui? Potência total dissipada na cavidade sobre a largura A, na continuidade sigma, etc, etc. Isso aqui vem de onde? Bom, vem dessa expressão. H tangencial em cada parede, x igual a 0, x igual a A, y igual a 0, y igual a sobre 2, z igual a 0, z igual a 2A, se calcula o campo tangencial. Por exemplo, em x igual a 0, olhando de frente aqui, não é o guia. X igual a 0, essa parede aqui. O campo tangencial é aquele que tem componente Y e Z, né? Aqui. Você olha para a componente HY e HZ. Né? Você quer calcular isso, tá certo? Olha, vem para cá, então você olha para essa função e essa aqui, certo? Bom, cosseno, né, de 0 dá 1, tá certo? Que é x igual a 0. Aqui também é cosseno de 0 que dá 1, certo? Então você vai ter a função seno que varia com y e a função cosseno que varia com z, certo? Repetindo. Função v, né? Em x igual a 0 dá cosseno de 0. Aqui também dá 1. U vai ser a função seno, que varia com y, né? Varia nessa y vai 0 até A sobre 2. Então você vai calcular o quadrado, né? Dá o quadrado disso mais o quadrado disso, e integra na área dx. A elemento de área vai ser dy. E aqui que é melhor. Só dando um exemplo, né? Tem aqui uma parede, a dissipação de potência, só para dar uma ideia, né? Como é que calcula, certo? Bom, veja sempre que por simetria, essa parede aqui não tem nenhuma diferença em relação à parede que está do lado de lá, certo? Que esse guia pode ser rodado assim, você tem o mesmo guia, a mesma cavidade. Então, a potência dissipada aqui é igual à potência dissipada aqui, certo? A potência dissipada nessa outra parede nessa de cima é igual à potência dissipada lá de baixo, certo? A potência dissipada nessa outra aqui em y em x igual a A é igual a dissipada em x igual a 0, que é essa aqui. Então basta calcular a potência dissipada na primeira parede, nessa de cá, né? E nessa de baixo, e multiplicar por 2. Então você tem a potência total dissipada. O importante é que, quando a gente está falando, por exemplo, a parede x igual a 0, é uma parede que está aqui. Vou mostrar só ela, né? Então, o campo tangencial
é HYAY, né, mais HZAZ. Em módulo de HT ao quadrado, né, H tangencial ao quadrado, esse termo é de transversal, não é de tangencial. Talvez é melhor botar um T minúsculo aqui. H tangencial ao quadrado, vai ser HY ao quadrado, módulo, né, mais módulo de HZ ao quadrado. Basta pegar as expressões e calcular. Quem é integral? Vai ser integral na parede x igual a zero, que o elemento de área d sigma vale quem? dy, dz. Então, dado ht ao quadrado, dado o elemento de área, as integrais envolvem o quadrado de seno, o quadrado de cosseno, que são funções que têm nós, certo? Então fica fácil calcular, né? Então, o único cálculozinho mais elaborado é que você calcula algumas coisas solicitadas em cavidades, certo? É isso que é mais elaborado. Deixa eu só ver se tem alguma coisa mais a comentar aqui nesse caso. Determina o fator de qualidade, da cavidade, da largura e da continuidade, certo? Então, quando a gente fala isso, é para você expressar todo mundo, frequência de ressonância, o que é que seja em termos da grandeza A, né? Certo? E da continuidade, e talvez apareça um parâmetro ou outro, mas não pode ter compêndio de onda, não pode ter frequência, porque todo mundo está fixado com a dimensão da cavidade, né? Então é uma questão de dar um pouco mais de trabalho, tá certo? Que seria essa aí, né? Um cálculo mais sofisticado aí, certo? Algumas perguntas mais simples aqui, mas depois um cálculo desse tipo. Então esse é o tipo de conhecimento que a gente quer saber. Conhecimentos básicos e um pouquinho de cálculo, certo? Muito bem, então paramos aqui. Isso completa o nosso curso, né, de Eletromag 2 para o primeiro semestre de 2015.